Quantos até aqui receberam de Deus e puderam entregar ao Senhor o melhor? Diga glória a Deus. E eu estou com meu coração impactado com tudo aquilo que Deus ele já fez e já realizou. Aqui adorando ao Senhor e eu dizendo: Deus, o nosso coração literalmente é teu. Deus usando aqui a vida do Fernando, ele testemunhando sobre os milagres do Senhor e cantando aqui essas verdades. Camila agora também. Adorar o Senhor é o nosso prazer. É tudo que nós temos. Ele é a nossa suficiência. Ele é a nossa rocha. Amém? Por isso, eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus no livro da Rainha Esther, capítulo 5. No capítulo 5 de Esther. E eu quero compartilhar com você uma palavra. E o tema dessa ministração é ousadia para romper. E eu sei que muitas vezes eu não quero subjugar ou subestimar o sentimento das pessoas. Mas eu sei que muitas vezes nós não conseguimos chegar a lugares altos. Nem conseguimos também viver alguns propósitos de Deus, porque o nosso coração, ele se encontra com medo, atemorizado. E também não julgo o medo que existe nas pessoas, porque muitas vezes esse medo é fruto de traumas que essas pessoas já sofreram. Mas eu creio que nessa noite o Senhor estará curando tanto a mim quanto a você. Ele estará ministrando a minha vida, a sua vida. E nós não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia, diga glória a Deus. Você vai poder acompanhar pelo telão. Independente da versão, o sentido é o mesmo. Capítulo 5 do livro de Esther. A palavra do Senhor nos diz a partir do versículo 1: 3 dias depois, Esther vestiu os seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. O rei lhe perguntou: o que há, rainha Esther? Qual o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, te será dado. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deixa eu orar por você mais uma vez. Meu Deus, muito obrigado pela tua presença que está nesse lugar. Muito obrigado porque tu és o Deus que fala, o Deus que se move, o Deus que se revela. E operando o Senhor, quem impedirá? Até aqui nós já ouvimos, Senhor, falar das tuas maravilhas, das tuas grandezas, do teu poder, da tua graça, do teu favor. Mas cremos, Senhor, que o Senhor tem muito mais para ministrar aos nossos corações. Cremos que não sairemos aqui da mesma maneira que nós entramos, porque é impossível entrarmos na tua presença e sermos os mesmos. Nós declaramos, Senhor, sobre as vidas cura. Declaramos sobre as vidas, Senhor, libertação. Declaramos sobre as vidas salvação. Que não haja nenhuma expectativa no altar, Senhor, mas que toda expectativa seja lançada no Senhor, porque o Senhor é aquele que, segundo as suas riquezas em glória, nos abençoa, nos sara, nos cura, nos levanta, nos ergue. Então cumpre a tua vontade, o teu propósito e o teu querer nessa tarde e noite, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui e Ele é aquele que fala, aplauda lindamente o seu nome e diga aleluia. Eita glória. Meus lindos, muitos de nós muitas vezes corremos alguns riscos, mas quando nos arriscamos na vida, fundamentados na nossa própria vontade e dentro daquilo que nós entendemos que é certo, nós temos a grande chance de errarmos e de pagarmos um alto preço por causa da nossa desobediência e precipitação. Mas quando nós corremos riscos, fundamentados no Senhor e na direção que Ele tem para nós, então o Senhor é aquele que nos respalda, o Senhor é aquele que Ele vai na nossa frente, não só abrindo os caminhos, mas também preparando o terreno por onde nós iremos passar. Ontem, quando eu estava ainda na praia, tive a oportunidade de conversar com um casal maduro já em idade e no ministério também. E eles contaram que certa vez eles tinham uma equipe de louvor e eles foram ministrar em um lugar
é até engraçado o nome do lugar, Sovaco da Cobra. Para você ter ideia. E era literalmente uma favela. E pediram um GPS ao pastor, e o pastor, a localização não deu. Por que o pastor não quer dar a localização? Mas ensine onde é que fica, pastor. Não, é em tal lugar, direcionou. E a irmã disse que quando chegou, subiu a escadaria. E quando chegou no lugar onde era a igreja, para chegar na igreja, a escada era de corda. Subia na corda, a escada de corda, depois eles recolhiam a corda, porque lá nessa favela tinha hora para recolher. E de repente, quando ela chegou, que ela entrou, o pastor puxou a escada e ela disse: por que você puxou a escada? O pastor disse: porque eu não quero que vocês façam como os outros. Vocês não podem ir embora. Deixa eu contar a história desse lugar. E começou a contar a história de violência, do que acontecia ali. E o pastor disse: vocês, eu os trouxe para cá porque eu acredito que Deus vai usar vocês de maneira diferente. E a irmã disse que naquele momento, apesar da simplicidade, do risco que eles estavam correndo, o Espírito Santo a encheu de ousadia. E ela disse: pastor, se nós chegamos até aqui, Deus tem um propósito. Em primeiro lugar, eu não estava entendendo nada, porque o pastor não entregou a localização, o pastor disse o nome, eu achei estranho. Quando eu tive que subir aqui, foi difícil chegar. E ela disse que o pastor teve um direcionamento de evangelização, mas ela falou: olha, nós vamos fazer até a hora que o pastor permitir, porque tinha o horário de recolher. Mas de repente eles começaram a andar pela favela, convidando as pessoas para o culto à noite. E o pastor dizendo: eu vou ficar perto de você, porque eles aqui já me conhecem, então não vai acontecer nada. E ela: pastor, não se preocupe, que sobre a minha vida está o general de guerra, que é o Senhor. Se o Senhor me trouxe aqui, Ele tem um propósito. E ali eles foram até 11h30 da noite, convidando pessoas. No outro dia, quando teve o culto na igreja, estava cheia a igreja de pessoas que não conheciam a Jesus. E ela disse que traficantes, prostitutas, todos estavam ali, rendidos aos pés do Senhor. E houve uma grande colheita e tamanha salvação naquele lugar. E ele estava contando: pastor, quando eu cheguei a princípio eu tive medo. Quando eu cheguei a princípio eu disse: que lugar é esse onde eu estou? Mas se Deus me trouxe aqui, Ele me trouxe com um propósito. Diga assim para o seu irmão, diga: quando Deus dá uma direção, Ele tem a estratégia, Ele prepara o caminho e Ele prepara o terreno. Quantos creem que é desse jeito? Entenda nessa noite que Deus vai te levantar com ousadia e com autoridade, para que você possa romper e viver aquilo que você nunca viveu, como instrumento nas mãos do Senhor nessa terra. Se você crê, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Oh glória! Pessoas não são colocadas em lugares por serem. O nosso Deus não é Deus de coincidência, Ele é Deus de propósitos. Ele é Deus que estabelece destinos. E é interessante que a rainha Esther, ela foi colocada dentro do palácio, não apenas para ser a esposa do rei, mas para cumprir também uma missão e um propósito, que iria requerer dela muita ousadia. O povo estava sendo ameaçado. Hamã, aquele que era o braço do rei, estava levantando acusações contra os judeus. E Mardoqueu, Mordecai, parente de Esther, traz a comunicação para ela daquilo que estava acontecendo. Os judeus seriam exterminados, e ela estava dentro do palácio. Mas é interessante que critérios existiam também dentro do judaísmo naquela época, como também ali juntamente com o rei. Se qualquer pessoa se aproximasse do rei sem que fosse chamada, essa pessoa poderia ser morta, mesmo sendo a esposa do rei. Esther, naquele momento, ela entendia o propósito no qual Deus havia a colocado naquele lugar.
Mordecai, ele chegou a dizer: você está aí com um propósito, mas se você não fizer alguma coisa, Deus fará. Mas eu sei de uma coisa, Ele vai fazer. Você não chegou na igreja Encontro das Águas nessa tarde e noite apenas para ouvir um louvor. Você chegou para adorar, como Fernando disse. Você ouviu um testemunho tremendo. Você pôde ter o seu coração arrebatado, está ouvindo uma palavra. Se você está aqui hoje, é porque Deus, Ele quer te encorajar, me encorajar, nos encorajar a irmos além daquilo que nós já fomos. Mas é interessante que a rainha Esther, ela não estava usando os trajes reais para chegar no pátio, para que o rei pudesse estender o cetro, para que ela alcançasse o favor do rei. Ela entendeu que deveria mudar a vestimenta. E eu quero ser bem objetivo aqui com você. Para romper, é necessário que as suas vestes sejam mudadas, as minhas sejam trocadas. E muitas vezes nós estamos carregando uma roupagem velha, um pensamento antigo, um trauma que até hoje a gente não consegue superar. É o que Fernando disse: quantas e quantas vezes a esposa passou pelo mesmo caminho, a árvore estava lá, mas ela não percebeu. Não é a falta do agir de Deus, da mão do Senhor se mover. Nós é que não conseguimos perceber, porque como foi colocado aqui pelo nosso querido Fernando, a mente está bloqueada. E por isso nós não conseguimos perceber quem somos e o que Deus quer fazer através de nós. E as vestes estão envelhecidas. Nós estamos dentro do palácio, estamos dentro do evangelho, estamos dentro da casa do rei, estamos dentro do propósito de Deus, mas estamos usando vestes que não condiz com a nova realidade que Deus tem para nós. A Bíblia diz que ela se vestiu de rainha. Diga para o seu irmão: rainha. Diga: você precisa se vestir dentro da realidade daquilo que você é. E eu estou falando de uma vestimenta espiritual, eu estou falando de uma vestimenta emocional. Eu estou dizendo que hoje é necessário você tirar, eu tirar, nós tirarmos as vestes de luto, as vestes de depressão, as vestes de ansiedade, e nos vestirmos como príncipes e princesas, porque se estamos dentro do palácio do rei, Ele tem um novo tempo, Ele tem uma nova estratégia, Ele tem algo novo para mim e para você. E quantos creem nisso, digam amém, diga aleluia, e aplauda lindamente o Rei da Glória. Leva-na sobre, anda lá, manache, ele canta lá, nasce. E diz a palavra que ela troca as suas vestes, e de repente ela vai para o pátio da guarda. Ela fala alguma coisa, diga para o seu irmão: não fala nada. Fala para o seu irmão: fique em silêncio. Troque as suas vestes, se posicione no lugar que Deus te quer, e deixe Deus fazer. Mas pastor, a ousadia não é falar. Se as vestes foram mudadas, deixa Deus mover o que Ele quer mover. O silêncio é a melhor estratégia. Peraí, eu não tenho que ter uma atitude sim, mas uma atitude, um posicionamento. Não é você falar por si. Deixa primeiro o rei autorizar e estender o cetro. Deixa o tempo de Deus chegar. Se há uma coisa que eu não vi na rainha Esther, porque ela chama tanto o rei como Ramã para um banquete, e ela não fala no primeiro banquete qual era o assunto, ela fala no segundo. Ela não estava ansiosa para comunicar o que estava acontecendo. Ela era uma mulher estratégica, ela era uma mulher que sabia esperar o tempo certo. Mudou as vestes. Então se posicione no lugar que Deus quer, no seu campo de
de trabalho, no seu ministério, e você vai ver Deus te honrar. Quem vai tocar é Ele, quem vai estender o cetro é Ele, quem vai mover é Ele, e operando Ele, quem impedirá? Ah, pastor, eu sou coitado é nada. Satanás, ele está debaixo dos nossos pés. Você é príncipe, princesa, você é cabeça e não cauda. Você nasceu para reinar com Cristo. Paulo disse: é de sorte que se com Ele nós padecemos, com Ele também seremos glorificados. Se posicione. Fala para o seu irmão: troca as suas vestes. O que você tem vestido não combina com você. Esse homem ignorante não é você. Essa pessoa não perdoadora não é você. Essa pessoa que sonhava com um ministério frutífero, essa pessoa que sonhava em constituir uma família, o caminho não é o divórcio. O caminho não é você abrir mão do que Deus tem para você. O diabo quer te tirar do altar. Tem um bando de gente dizendo: eu vou assistir pela internet. Desigrejados, que visão é essa? Jesus não disse que as portas do inferno prevaleceriam contra uma pessoa. Ele falou que elas não prevaleceriam contra a igreja. A igreja somos nós. Hebreus fala do congregar, Paulo fala do congregar. Ela se posiciona e ela se mantém em silêncio. Diga para o seu irmão: segundo princípio para romper, espere o tempo de Deus. É forte. Fale para o seu irmão: espere o tempo de Deus. Fernando, 7 anos, não foi? Até a Ana Jéssica ser curada e o Samuel 11 anos de casado. Ele vendo as dores da esposa. E o que ele falou aqui, muitas vezes a gente não consegue ter empatia por uma pessoa, porque talvez você não viveu aquela realidade. Quando você vive uma realidade semelhante a que aquela pessoa está vivendo, você consegue ter a dimensão do que ela passou e está passando. Ela trocou as vestes e ela esperou o tempo do rei em silêncio. Diga assim para o seu irmão: diga em silêncio. Deixa Deus fazer. Às vezes você fala demais. Se tiver que abrir a boca, que seja para profetizar vida. A palavra diz que a nossa boca é um manancial de vida e não de morte. Se for para abrir a boca, que seja para profetizar vida sobre as famílias, sobre os casamentos. Ela se manteve em silêncio. E no silêncio, o rei a viu vestida. Ele teve compaixão dela e estendeu o cetro. Por que ela está calada? Havia beleza nela. Ela estava vestida como rainha, mas ela estava em silêncio. E o rei, quando ele estende o cetro, ele a chama e diz: o que é que você quer? Ainda que você queira todos os reinos, eu te darei. Quando nós cumprimos o propósito de Deus e nos posicionamos no lugar que Deus quer, Deus, Ele deseja nos dar muito mais do que tudo aquilo que temos pedido ou pensado, segundo o seu poder que em nós opera. Deus não vai só dentro daquilo que você tem clamado. Deus vai além. Deus vai transpor aquilo que aos seus olhos é impossível. Aquilo que hoje você diz: não, eu não vou conseguir resolver. Deus tem os reinos da terra para a sua igreja. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Estava conversando com alguns irmãos e eu dizendo: meu Deus, tenha misericórdia de nós, porque é ano político e a gente vê tanta coisa acontecendo, que nós sabemos que o homem muitas vezes quer agir com o seu braço. Mas eu falei para esses irmãos:
Eu disse: maior do que o braço do homem é o braço do nosso Deus. É aquele que não precisa de voto, é aquele que é rei, que é Senhor, que está acima de tudo e de todos, e nos faz caminhar debaixo de um propósito e de uma promessa. Se você é essa pessoa que pertence ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, diga aleluia e aplauda lindamente ao Rei da Glória. Eita, aleluia, oh aleluia. Aí ela diz: eu queria lhe chamar para um banquete. Próximo princípio: esteja pronto para servir. Fala para o seu irmão: esteja pronto para servir. Esteja pronto para preparar banquetes. Essa geração, ela quer receber, ela quer sentar e quer o venha a nós. Mas nós precisamos entender que para que Deus cumpra o propósito através de nós, nós precisamos, pastor Gledson, preparar banquetes. Nós precisamos ter o nosso coração disposto a servir, a colocar o que for necessário. Ela disse: eu quero convidá-los para um banquete. Mas não foi naquele banquete que ela falou. Ela diz: vocês podem vir amanhã. E o rei, querendo saber o que foi que o rei disse a Esther: se você quiser todos os reinos da terra, eu te darei. Mas ela não estava interessada no ouro, na prata, no reino material. Ela estava ali para cumprir um propósito. Foi como Jesus. Satanás disse: transforma essas pedras em pães. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Pai de Deus. Satanás disse: os reinos da terra te darei. E ele disse: arreda-te daqui, Satanás. Entenda uma coisa: assim como Jesus, a visão de Esther não estava na terra, mas estava ligada com a visão de Deus, estava nos céus. Se você crê que é assim, diga aleluia. Quem não se sentiria tentado como homem, como mulher? Está me dando isso aqui, está me oferecendo, eu quero. Mas de repente ela diz: não. Em outras palavras, o meu propósito não é esse, a minha motivação não é essa. Eu não estou dizendo que o rei tentou Esther, mas eu estou dizendo que as situações vão te tentar para que você se desvie do propósito, para que você negocie. Você vai se encontrar com o rei para cumprir um propósito. O propósito dela era comunicar aquilo que estava acontecendo, aquilo que Ramã estava fazendo em relação aos judeus. Não era receber ouro e prata. Entenda uma coisa: ainda que outras coisas lhe sejam oferecidas, não abra mão da sua missão. Fala para o seu irmão: não abra mão da sua missão. O que Deus te mandou fazer essa semana, faça. O comando que Deus te deu, execute. Onde Deus quer que você toque, pode tocar, porque a mão do Senhor te respaldará. Entenda uma coisa: o Senhor é aquele que ergue o necessitado, o abatido do pó, e o faz assentar em meio aos príncipes. Mas Jesus, ele veio como cordeiro na simplicidade, e como Rei da Glória, ele se deu por mim, por você, nos ensinando que a glorificação não está nos reinos dessa terra, mas está no cumprimento da nossa missão. Se você crê que é assim, diga aleluia. Já falei aqui, Jesus, ele nasceu numa manjedoura, no estábulo, e os pastores, os reis magos foram até ele. Por que isso, pastor? Na antiga aliança, já falei aqui, quando
o sacrifício era oferecido. Então os pastores iam conferir com o sacerdote, em um lugar semelhante a uma manjedoura, se o bezerro ou o cordeiro era perfeito, se ele não tinha nenhum defeito, porque precisava ser perfeito. Então quando Jesus veio e nasceu em uma manjedoura, não foi apenas para mostrar simplicidade e pobreza, foi exatamente para cumprir o mesmo propósito da antiga aliança, o cordeiro. Assim como o sacrifício era colocado no Antigo Testamento, e os pastores iam conferir se o sacrifício era perfeito ou não, em uma manjedoura onde o animal estava, Jesus nasceu também e foi colocado em uma manjedoura. Diga para o seu irmão, ele se identificou comigo e com você. Diga para o seu irmão, ele se identificou. Então a rainha Esther, ela disse: amanhã vocês podem vir. Bata na mão do seu irmão e diga: você tem uma missão. Você tem uma missão essa semana, minha irmã. Deus está trazendo você de preto aqui, minha irmã, Deus está trazendo uma cura nessa tua região abdominal. Um órgão seu que você toma medicamento, faz tratamento, o Senhor está te curando agora no mês de janeiro. E se prepare, porque a partir de fevereiro você não vai mais precisar tomar. Você vai fazer os exames e você estará curada. Receba pelo poder do nome de Jesus, porque Deus é aquele que fala contigo. E de repente ela convidou, ela estava disponível no outro dia para preparar um novo banquete. Sirva quantas vezes preciso for, prepare quantos pratos preciso for. Entenda uma coisa, Jesus ele disse: aquele que quiser ser o primeiro, que seja aquele que serve. Qual a estratégia de Deus para você romper? Por que o casamento não sai do lugar? Por que o ministério não sai do lugar? Por que não está conseguindo romper? O que é que está faltando? O que é que Deus tem te falado que você não tem obedecido? O Fernando falou aqui sobre ansiedade. Fala para o seu irmão, diga: na primeira vez não resolveu, mas na segunda vai me resolver. Fala para o seu irmão: Deus tem uma outra vez para você. Acho que você não entendeu. Deus tem uma outra vez para você. E o ano de 2022 é outra vez de Deus na tua vida e na minha vida. Deus está nos ensinando que se nós seguirmos a direção que Ele está nos dando, Ele vai nos honrar, Ele vai nos respaldar e Ele vai cumprir o seu propósito através das nossas vidas. Só se você crer, diga aleluia. Joga a mão pro alto e aplauda lindamente o nome do Senhor. Oh, mais forte a Ele, mais forte a Ele. Eita Deus, você está fazendo o que na igreja? Com vestes de plebeu? Você está fazendo o que na igreja? E sendo igreja se não sabe esperar o tempo de Deus. E se o Senhor quiser te levar no sovaco da cobra, você vai? Ontem a gente estava recordando, eu, Jonathan, algumas experiências de viagens passadas ministeriais. E o Senhor foi nos treinando. Logo quando a gente gravou o DVD Um Novo Tempo aqui, não foi aqui nesse templo, foi no Sesc. Nos convidaram para uma gravação de DVD lá em Jaboatão. Jaboatão, pastor? É lá, né? Nos colocaram para cantar no intervalo. Quando todo mundo saiu e só tinha a cadeira e nós,
Aí colocaram a gente para cantar. O pastor ficou tão apóstolo, tão constrangido, que colocou pizza pra gente. Jonathan e Camila, aqui na feira, saíram correndo. Já tivemos uma viagem também para o Rio de Janeiro, em um propósito, não foi, Jonathan? E a gente estava rindo ontem de quantas situações nós já passamos. E nunca abrimos mão da missão nem do propósito. Eu fui para Goiânia, irmãos, com a minha esposa. Já venci o trauma de carregar cadeiras. Foram 11 mil cadeiras por 11 seminaristas colocados no Serra Dourada, porque Michael W. Smith iria ministrar, André Valadão, Ludmila Ferber. E eu lembro que os braços ficaram até marcados. E nunca abrimos mão. Imagino quantas vezes o Fernando teve que ministrar, os pastores, você que ministra, em situações que você diz: Senhor, se não for a tua graça, eu não vou conseguir romper, eu não vou conseguir. Você chegou na igreja dizendo: meu Deus, como é que eu vou fazer para resolver isso aqui? Deus tem uma palavra profética para você. Isso aqui é muito forte. O segundo banquete foi preparado. Não vai ser na segunda, vai ser na terça. Diga para o seu irmão: terça-feira. Escute o que Deus está dizendo. Terça-feira Deus vai bradar na sua vida. Agora se prepare para contar o testemunho. Amanhã fique em oração. E terça-feira, fala para o seu irmão: estou falando isso é para agradar você, não estou falando como profeta de Deus. Diga: terça-feira Deus vai trazer um sinal desta palavra. É no segundo banquete. Você vai preparar um banquete amanhã, mas amanhã não vai resolver. Mas terça-feira e ao longo do restante da semana, Deus tem surpresa para mim e para você. Se você crê, diga aleluia e aplauda lindamente ao Rei da Glória, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Deixa Deus te usar. Aleluia. Terça-feira será um dia profético na tua vida. Poderia falar tantas coisas aqui, mas eu quero dizer só, para finalizar, para romper, tem que mudar as vestes. Fala para o seu irmão: mudar as vestes. Segundo princípio: fica em silêncio e espera o tempo de Deus. Terceiro princípio: prepara o banquete, esteja pronto para servir. Fala para o seu irmão. Quarto princípio: não vai ser da primeira vez, vai ser da segunda. Você crê? Amanhã vai parecer que vai acontecer, mas não vai. Mas terça-feira tem gente aqui que vai contar testemunho. Eu sei do que Deus falou comigo. Se você crê nisso, diga aleluia. Aplauda lindamente o nome do Senhor e fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Oh, pastor Gledson, vem orar por nós. Libera fogo, pastor, deixa Deus te usar. Erga suas mãos o mais alto que você pode e vamos orar juntos. Oh, pastorzão, pode pegar esse aqui. O que Deus mandar, pode fazer. Glória a Deus. Olhe para alguém próximo de você e diga para essa pessoa: independente do que aconteça, não desista do propósito. Diga isso para essa pessoa. Quem não sabe onde quer chegar, nunca chegará a lugar algum. Quando o ano muda, muitos são os projetos e os propósitos. Mas ao passar do tempo, como disse o pastor André aqui, mediante as circunstâncias, mediante algumas coisas que são oferecidas por pessoas, o que nós fazemos? Mudamos o propósito. E o que acontece? O ano termina e nós não atingimos a meta. Mas esse ano
independente da proposta que te fizerem, você não vai sair do propósito que Deus colocou no teu coração. Amém ou não amém? E eu quero profetizar. Hoje é o primeiro dia da semana. Eu quero profetizar que essa semana o sobrenatural de Deus vai recair sobre a tua vida. E eu posso te dizer uma verdade, sim ou não? Jesus morreu na sexta, mas no domingo Ele ressuscitou. Eu não sei o que morreu na tua vida, mas eu sei que ainda antes de você sair por aquelas portas, Jesus vai trazer vida onde tinha morte. Coloca a mão no teu coração agora. Oh Deus, oh meu amigo, eu entendo que no meio das circunstâncias, no meio de situações, no meio de algumas propostas, muita gente perde o propósito no meio do caminho. Mas estamos aqui, Senhor, na condição de vencedores. Porque entra ano, entra pandemia e sai pandemia, e aqui estamos nós. Mas esse ano, independente de toda e qualquer circunstância, ninguém dos presentes aqui, e nenhum dos que me ouvem pela internet agora, e alguns que vão me ouvir depois, porque eu estou profetizando, e a palavra profética não cai por terra, nenhum desses vão largar o propósito e nem o projeto. Nenhuma dessas pessoas vai parar no meio do caminho. Nenhuma dessas pessoas vai desanimar. Nenhuma dessas pessoas vai desistir. Eu acredito pela fé que aqui na minha frente, na minha retaguarda, e aqueles que me assistem são aqueles que vão testemunhar até terça-feira de um sobrenatural da parte do Senhor sobre as nossas vidas. E eu vou te pedir um sinal a partir de agora, onde tem alguém que tem fé, onde tem alguém que acredita, da planta do pé ao alto da cabeça, começa a tocar nesse crente agora, traz vigor para ele, faz ele voltar a acreditar na promessa, faz ele voltar a acreditar no propósito, revigora a fé, traz o ânimo que ele precisava, devolve a alegria desse lar, devolve a alegria desse casamento, traz de volta a esperança até para a árvore que fora cortada, em o nome bendito de Jesus. Se você crê nisso e recebe, abre a boca e glorifique a Ele, porque Ele está presente aqui no Arraial.